Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus esteja sobre você e sobre a sua casa. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Todos nós temos um prazer na vida. O que te dá mais prazer na vida? O salmista diz que na presença de Deus, Salmo 16 diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. O que tem te dado alegria? O que tem enchido o seu coração? Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos orar. Senhor, obrigado por sua bondade, por sua graça, por sua presença. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pai, fale neste dia ao nosso coração de maneira especial. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que possamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Abençoe o meu irmão, a minha irmã, fale ao seu coração. Abençoe também sua casa, livrando de todo mal. Nós te pedimos, Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele também te agradecemos. Amém. O nosso texto de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 33.
Você se lembra que Jesus está na casa de Levi, comendo com Levi, acabou de chamar Levi para segui-lo, Levi ficou feliz, fez um banquete, Jesus foi à casa dele para comer. Os fariseus e os doutores da lei seguiram Jesus e aí fazem esse comentário que eu vou ler agora. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Todos nós, meu irmão, minha irmã, temos dentro de nós um chamado para a adoração. Todos nós somos chamados a viver uma vida de adoração, a viver a nossa vida para a glória de Deus. Conforme está escrito no livro de Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração do homem. E essa eternidade que Deus colocou no coração do homem nos inclina a adorá-lo. Nós, na verdade, somos seres espirituais chamados à adoração. Entretanto, nem sempre nós discernimos esse chamado para a adoração. O que então nós fazemos quando nós não praticamos a verdadeira adoração? Quando, seguindo esse impulso, esse chamado no nosso coração, adoramos. Se nós não praticamos a verdadeira adoração, nós corremos o risco de praticar a idolatria. Naquele tempo, os fariseus e os doutores da lei não compreenderam a essência do chamado de Deus. Na verdade, eles não compreenderam quem era Jesus, o que Jesus ensinava e o que Jesus fazia. Nós podemos pensar em muitos motivos para isso, mas o fato é que os fariseus, os doutores da lei, aquelas pessoas que estavam mergulhadas nos ritos, nas liturgias, não compreenderam o Senhor Jesus. A religião que eles praticavam era uma religião falsa, uma religião externa, uma religião de aparência. Eles estavam envolvidos na prática religiosa profundamente. Lá, no tempo deles, havia música, havia oração, havia jejum, porém eles estavam distantes de Deus. É possível praticar ritos, fazer belos discursos, pregar lindos sermões e não experimentar a alegria da presença de Deus, não experimentar a alegria do encontro com Deus. E praticar uma religião que é, na verdade, uma religião de aparência. Se é possível praticar uma religião formal, uma religião de ritos e liturgias, até um ateu pode praticar o sacerdócio. Na verdade, você não precisa fazer muito esforço para encontrar pessoas que estão dentro do rito, dentro da liturgia, dentro do templo, às vezes no púlpito, mas que não creem no Senhor, não creem na palavra de Deus. É possível ser ateu, praticar todos os ritos da liturgia. É uma coisa terrível pensar isso, que um ateu pode estar dentro da igreja, dentro de uma comunidade de fé, liderando pessoas e não crer em Deus, não crer na palavra de Deus. E praticar uma religião que é uma religião de aparência. E praticar uma religião que é a religião de homens, doutrina de homens, humanismo. Há muitos ateus praticando a religião, por incrível que pareça. Por que eles fazem isso? Bom, eles podem estar enganados. Alguém pode pensar que a Bíblia por si só não é suficiente para dirigir o nosso relacionamento com Deus. Alguém pode seguir o impulso de desprezar a palavra de Deus
e abraçar o conhecimento humano como resposta para o nosso sofrimento, para a nossa angústia e para o nosso pecado. Entretanto, quando você examina a Escritura, você vai ver o apóstolo Paulo, por exemplo, dizendo que a sabedoria humana é loucura. Que Deus ocultou a sabedoria dos sábios e entendidos e deu aos pequeninos. Muitas pessoas podem apostatar ou podem abraçar ensinos que são doutrinas de homens, e eles podem fazer isso enganados. Algumas pessoas podem praticar uma religião de aparência ou até apostatar e praticar uma religião que é ritual, litúrgica somente, religião sem vida, porque elas são influenciáveis e elas então se rendem ao espírito do mundo, ao mundanismo, também chamado de espírito do tempo, também chamado por João, por exemplo, como o espírito do anticristo. Nós percebemos com muita clareza no mundo e na igreja o espírito do mundo, o mundanismo na igreja, o espírito do anticristo na igreja, o espírito do tempo na igreja. Por isso as pessoas defendem coisas, pregam coisas e defendem coisas que a Bíblia condena claramente. Por isso as pessoas toleram coisas que a Bíblia condena claramente. Até um ateu pode praticar ritos e ter um cargo de sacerdote, de levita, de evangelista. Ele pode fazer isso enganado, ele pode ser escravo do espírito do tempo, ou ele pode ser mau, fazer isso com dolo, fazer como infiltração. Você tem dúvida de que Satanás pode treinar pessoas e infiltrar essas pessoas dentro da igreja para perverter o ensino, a sã doutrina? Não tem dúvida que isso acontece. Tem pessoas que fazem isso, tem pessoas que escolheram o mal, que entregaram o seu coração para o dinheiro, para o aplauso, para a aprovação mundana, ou simplesmente eles acreditam naquilo que eles estão fazendo, né? Acreditam que o errado é certo. Eles chamam a luz de trevas e as trevas de luz. Nós cantamos no começo desse nosso encontro uma música muito linda. Ela diz que em espírito e em verdade nós fomos chamados à adoração em espírito e em verdade. Se nós estamos a dizer que existe uma adoração que é falsa, uma adoração que é ritual, uma adoração que na verdade é idolatria, então o que é a verdadeira adoração? O que é a adoração que Deus procura? A Bíblia conta no Evangelho de João, no capítulo 4, que Jesus estava em viagem quando decide parar em Samaria, ali ao lado do poço que Jacó havia cavado. E nesse poço, Jesus está sentado ali, é meio-dia. Pensa bem, meio-dia no deserto, Jesus estava andando e Jesus se assenta à beira do poço e Jesus está com sede. Nisso vem uma mulher samaritana e o Senhor Jesus fala com ela assim: me dá água, me dá de beber. E ela responde: Jesus, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com o samaritano. Jesus fala com ela: se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria água viva. Ela fala assim: você não tem como pegar essa água, a água é funda, como você vai me dar dessa água viva? Jesus diz para ela: quem beber dessa água, quem beber da água do poço de Jacó, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será como um rio a fluir continuamente dele.
Senhor, me dá dessa água para que eu não precise mais vir aqui beber dessa água. O discurso é longo e lindo, está no Evangelho de João, no capítulo 4, você pode ler. E logo em seguida, essa mulher, então, vendo que Jesus, reconhecendo que Jesus é profeta, ainda não sabia quem era Jesus, mas reconheceu que Jesus era profeta, porque Jesus faz uma revelação a respeito da vida dela, que não havia como um estranho saber. E ela diz: Senhor, vejo que tu és profeta. E ela faz então uma pergunta a Jesus a respeito da verdadeira adoração. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Diante da sua afirmação, Jesus lhe disse: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A verdadeira adoração não depende do lugar onde você está. Não é em Samaria, não é em Jerusalém, não é em Belo Horizonte, não é em Roma, não é em Paris. Os verdadeiros adoradores não dependem de um lugar para adorar a Deus. A verdadeira adoração, aquela que o Senhor procura, não depende de ritos nem de liturgias. A verdadeira adoração não exige manifestação externa. Jesus, diante da afirmação daquela mulher, diz: Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Os doutores da lei e os fariseus observaram que os discípulos de Jesus não praticavam, não manifestavam externamente a sua espiritualidade, a sua religiosidade. Eles não oravam, eles não jejuavam. Eles estavam acostumados com uma religiosidade, com uma religião que era uma religião que se praticava pela aparência. Tinha mais valor aquilo que era externo do que aquilo que era interno. Certa vez, o Senhor diz assim: esse povo me adora, me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que é então a verdadeira adoração? Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Senhor em espírito, lá dentro do coração, porque Deus vê o coração. A Deus ninguém engana. Quando você abre a sua boca para fazer uma oração, para rezar, quando você abre a sua boca para adorar a Deus, para cantar, seja no domingo, no culto, seja na sua casa ou em qualquer lugar, o Senhor está contemplando o seu coração. Ele sabe se você está fazendo aquilo mecanicamente, externamente, ou se há sinceridade no seu coração. Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Embora a verdadeira adoração não dependa de lugar, não dependa de ritos e liturgia, não dependa de manifestação externa, o Senhor nos recomenda a congregar, a estar juntos, a praticar a oração coletiva, a adoração coletiva. Ele diz assim: não deixem de congregar como é costume de alguns. Embora o valor, a essência não esteja na aparência, o Senhor não condena quando nós nos reunimos e o adoramos com festa, com alegria, com liturgia.
Pode haver muita sinceridade e adoração no rito, na liturgia. Na verdade, precisa haver. Quando você vai lá celebrar a ceia, celebrar a Eucaristia, você participa daquele rito, é um rito, mas é preciso que haja adoração em espírito, em verdade, sinceridade, adesão de coração, para que o Senhor olhe, se agrade, acolha, aceite a sua oração, a sua adoração. A Bíblia condena as manifestações externas de adoração? Não. A Bíblia fala: celebrai a Deus com cânticos, batei palmas todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo. A Bíblia, ela recomenda essa manifestação festiva. O Senhor Jesus estabeleceu, por exemplo, a ceia, o batismo, que são manifestações externas daquilo que nós praticamos em espírito e em verdade. Muitas pessoas não se preocupam mais com isso e vivem a sua vida sem ouvir o chamado interior do coração. Deus colocou a eternidade no coração do homem, nós somos chamados para adorar a Deus, para viver a vida para a glória de Deus e ter prazer nisso, chamados à adoração. Se nós não discernirmos o que é a verdadeira adoração e a quem nós devemos adorar, a Bíblia diz que nós devemos adorar somente a Deus. Quando nós não praticamos a verdadeira adoração, ouvindo o chamado dentro do nosso coração, o chamado adoração, nós corremos risco de criar para nós deuses que na verdade são ídolos e atrair sobre nós a ira de Deus. Este é um cuidado que nós precisamos ter, chamados à verdadeira adoração. Cuidado para não dar glória a outro senão a Deus. Cuidado para não criar para você deuses que são, na verdade, ídolos. Deus procura para si, disse o Senhor Jesus para a mulher samaritana, diz o Senhor Jesus, para mim e para você, verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Os fariseus e os doutores da lei estavam preocupados só com a aparência, porém o Senhor, Ele olha o coração. Ele olha e procura por aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Seja um verdadeiro adorador. Aquele que adora o Senhor com sinceridade de coração. Aquele que adora o Senhor independente do lugar, independente de ritos, de liturgia, independente de manifestações externas. Aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, em todo tempo e lugar, que vive uma vida que é a adoração. Para terminar, eu quero dizer para você que a nossa vida deve ser um culto em adoração a Deus. A nossa vida deve ser vivida como um culto em adoração a Deus. E o lugar em que você está, seja esse lugar qual for, na rua, no trabalho, na sua casa, no templo, o lugar que você está é santo, é sagrado. E aquilo que você faz é um culto. Deus procura homens e mulheres que discernem isso e que vivem uma vida em adoração a Deus, em espírito e em verdade. Vamos orar, coloque a sua necessidade diante de Deus nesse momento, seus desafios da semana. Tá bom? Coloca diante de Deus, crê nele. Diga para o Senhor que você quer ser esse verdadeiro adorador que o Senhor procura. Diga para ele nessa oração. Pai Celestial, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, que é maravilhoso. Nós queremos te adorar e queremos te adorar em espírito e em verdade. Nos ajude a viver uma vida de adoração, independente do lugar onde estivermos.
se estivermos na rua, no templo, em casa, se estivermos no trabalho ou no lazer, no campo de futebol, meu Deus, ou no meio da rua dirigindo. Que tudo que nós fizermos seja recebido pelo Senhor como culto. Que o Senhor possa olhar para mim, olhar para os meus irmãos e as minhas irmãs e ter prazer na nossa vida. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre nós, como está escrito na sua palavra. Nos ajude, Deus, nos desvie do mal, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Livra-nos do homem mau, daquele que engana. Livra-nos, ó Deus, da religião falsa, livra-nos da idolatria. Se de alguma maneira profanamos o seu nome, profanamos a sua santidade, abandonamos o Senhor, a sã doutrina, nos perdoe, nos ajude a voltar à sua presença. É a nossa oração nesse dia. Nos ajude a retornar para ti. Nos ajude a retornar para o Senhor e viver uma verdadeira religião que se traduz por uma adoração em espírito e em verdade, em todo tempo e lugar. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, Senhor. Fortalece aquele que está fraco, cura aquele que está enfermo, liberta aquele que está oprimido, debaixo de angústias e sofrimento. Senhor, põe a sua mão sobre o meu irmão, a minha irmã. Nessa hora eu levanto a minha mão para abençoar, para que ele seja fortalecido, para que seja curado, para que seja liberto, para que o mal saia da vida dele, do caminho dele. Eu oro para que o Senhor dê vitória, abre a porta, dê a solução para esse problema. Ajuda os teus filhos, Deus. Senhor, vai na nossa frente durante essa semana, aplanando o nosso caminho, nos livrando do mal, Senhor. Que a bênção do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre a sua casa, sobre os seus amados. Que a bondade de Deus te acompanhe, que o Senhor te dê vitória e te faça bem-sucedido em tudo. Que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao seu coração, ministre toda essa semana ao seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Excelente semana para você. Aproveite essa semana para praticar uma adoração verdadeira que parte de um coração sincero em direção a Deus. E que o Senhor receba a sua oração, a sua adoração. Excelente semana para você.